Muitos de nós, ao pensarmos na voz de Deus, imaginamos um trovão retumbante vindo dos céus, ou talvez um sussurro silencioso em nossos corações. Essa é a crença comum, uma manifestação divina que transcende a física, algo puramente espiritual e inatingível pela ciência. Acreditamos que a comunicação divina se dá em um plano diferente, separado das leis naturais que regem nosso universo, sendo uma experiência interna e subjetiva para cada indivíduo. Mas e se essa voz, descrita com tanto poder e majestade na Bíblia, tivesse uma assinatura física real? E se existisse uma frequência sonora específica, um som tão profundo e poderoso que pudesse ser sentido mais do que ouvido, capaz de induzir sentimentos de temor, reverência e até mesmo visões? Uma vibração que, embora natural, pudesse ser o veículo para uma experiência transcendental, ecoando as descrições bíblicas. A revelação chocante é que cientistas identificaram uma frequência sonora, em torno de 19 Hz, que está abaixo do limiar da audição humana, mas que provoca reações físicas e psicológicas profundas. Esse som, conhecido como infrassom, pode causar ansiedade, calafrios, tristeza e a sensação de uma presença invisível no ambiente. Não é algo místico, é um fenômeno físico com efeitos documentados e estudados em laboratório. A evidência inicial surgiu de forma acidental no final dos anos 90 com o engenheiro britânico Vic Tandy. Ele trabalhava em um laboratório supostamente assombrado, onde os funcionários relatavam calafrios e visões periféricas de figuras cinzentas. Tandy sentiu-se mal e viu uma aparição, mas sua mente científica o levou a investigar as causas físicas, descartando imediatamente o sobrenatural como única explicação possível para o fenômeno. Intrigado, ele descobriu que um novo ventilador instalado no laboratório emitia uma onda sonora ressonante de 18,98 Hz. Essa frequência, quase idêntica à frequência de ressonância do globo ocular humano, estava causando as vibrações e as ilusões de ótica. O fantasma era, na verdade, uma onda sonora de baixa frequência, abrindo um portal para entender como o som pode manipular nossa percepção da realidade. A descoberta de Vic Tandy, publicada no Journal of the Society for Psychical Research, foi um marco. Ele não apenas resolveu o mistério de seu laboratório, mas também forneceu uma explicação plausível para inúmeros outros relatos de experiências paranormais e espirituais ao redor do mundo. A frequência de 19 Hz, apelidada de frequência do medo ou frequência fantasma, demonstrou ter um poder incrível sobre a psique humana. A ciência por trás disso é fascinante. O infrassom, por ser uma onda de baixa frequência, viaja longas distâncias e penetra edifícios com facilidade. Quando essa onda sonora atinge o corpo humano, ela não é processada pelos ouvidos da mesma forma que os sons normais. Em vez disso, ela vibra através de nossos órgãos internos, incluindo o peito e o globo ocular, criando sensações físicas diretas e desconcertantes. A explicação detalhada para as visões é puramente mecânica. A frequência de aproximadamente 19 Hz faz o globo ocular vibrar, um fenômeno conhecido como ressonância. Essa vibração sutil é interpretada pelo cérebro como informação visual que não existe, gerando manchas cinzentas ou figuras indistintas na visão periférica. É uma ilusão de ótica criada por uma força física, uma prova de como nossos sentidos podem ser enganados. Da mesma forma, as sensações de pânico, ansiedade e a presença de algo invisível podem ser atribuídas às vibrações nos órgãos internos. O corpo interpreta essas vibrações anormais como um sinal de perigo iminente, ativando a resposta de lutar ou fugir do sistema nervoso. Não há um perigo real, mas o corpo reage como se houvesse, gerando um profundo estado de alerta e temor inexplicável em quem é exposto.
Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda e intrigante. Se uma frequência sonora, gerada por um simples ventilador, pode criar uma experiência tão poderosa, o que aconteceria se essa mesma frequência fosse gerada em larga escala na natureza? E como as antigas civilizações, sem o nosso conhecimento científico, interpretariam os efeitos avassaladores de um som que pode ser sentido no âmago do ser? Ao voltarmos nosso olhar para as Escrituras, as descrições da voz de Deus ganham uma nova e surpreendente camada de significado. Pense na experiência de Elias em 1 Reis 19, onde a presença do Senhor não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um som suave e tranquilo. Ou, em contraste, a descrição da voz de Deus como o som de muitas águas, em Ezequiel 43 e Apocalipse 1. Essa última descrição é particularmente poderosa quando analisada à luz do infrassom. O som de grandes cachoeiras, oceanos revoltos ou mesmo terremotos gera enormes quantidades de energia sonora de baixa frequência. É um som que não apenas se ouve, mas se sente no peito, uma vibração que percorre o corpo todo. A comparação bíblica pode não ser apenas poética, mas uma descrição precisa de um fenômeno físico avassalador. A revelação chocante é que essa experiência sensorial descrita na Bíblia é perfeitamente compatível com os efeitos do infrassom em alta intensidade. O temor, a reverência, a sensação de pequenez diante de algo imenso e a desorientação física são reações esperadas. O som das muitas águas seria, de fato, uma manifestação de poder que abala não só o ambiente, mas a própria fisiologia humana de quem a presencia. A evidência histórica e textual apoia essa conexão. No Monte Sinai, em Êxodo 19, a manifestação de Deus foi acompanhada por trovões, relâmpagos e um som de trombeta muito forte, fazendo todo o povo no acampamento tremer. O som era tão intenso e aterrorizante que o povo implorou para que Moisés falasse em nome de Deus, pois não suportariam ouvir aquela voz diretamente, indicando uma experiência física insuportável. A explicação detalhada sugere que Deus poderia ter utilizado fenômenos naturais, governados por suas próprias leis físicas, para manifestar sua presença. A questão central na busca pela a frequência de Deus, cientistas recriam a voz descrita na Bíblia. Não é se cientistas podem replicar a divindade, mas se eles descobriram a ferramenta física que corresponde às descrições bíblicas de uma comunicação divina tão poderosa e visceral. A exploração da base física para experiências espirituais não se limita ao som. Na década de 1980, o neurocientista Michael Persinger desenvolveu um dispositivo controverso conhecido como capacete de Deus. Este aparelho não utiliza som, mas campos magnéticos fracos e complexos para estimular os lobos temporais do cérebro, a região associada à religiosidade, às emoções e à formação de memórias pessoais. A premissa de Persinger era que muitas experiências místicas, incluindo a sensação de uma presença divina, poderiam ser induzidas artificialmente ao ativar essas áreas específicas do cérebro. Seus estudos relataram que uma porcentagem significativa dos participantes, ao usar o capacete em um ambiente controlado e silencioso, sentia a presença de seres não vistos, de Deus, de anjos ou de entes queridos falecidos, demonstrando uma ligação direta. A revelação chocante de sua pesquisa foi a sugestão de que a espiritualidade poderia ter uma base neurológica concreta, que pode ser ativada por estímulos externos. Assim como o infrassom de 19 Hz de Vic Tandy induzia visões e medo, os campos magnéticos de Persinger pareciam induzir sentimentos de conexão cósmica e transcendência, replicando os componentes centrais de uma experiência religiosa profunda para muitas pessoas.
A evidência, embora debatida e com resultados difíceis de replicar por outros laboratórios, abriu um campo de estudo chamado neuroteologia. Essa área busca entender como o cérebro processa e gera experiências espirituais. Não se trata de provar ou refutar a existência de Deus, mas sim de mapear as vias neurais que se ativam durante a oração, a meditação e os momentos de epifania religiosa profunda. Isso nos leva a uma implicação surpreendente e teologicamente rica. E se Deus, em sua soberania, projetou o cérebro humano com antenas específicas, áreas prontas para receber e interpretar sua presença? Talvez a frequência de Deus não seja apenas uma onda sonora externa, mas também uma sintonia neurológica interna, um canal biológico criado para a comunicação entre o Criador e a sua criação. Chegamos então à grande conclusão. A investigação sobre a frequência de Deus, cientistas recriam a voz descrita na Bíblia, nos mostra que a resposta não é um simples sim ou não. Os cientistas não recriaram a voz de Deus, pois isso seria impossível. O que eles descobriram foram os mecanismos físicos que podem explicar os efeitos poderosos e avassaladores descritos nas Escrituras Sagradas de forma precisa. A crença comum de que fé e ciência são inimigas é desafiada por essas descobertas. Em vez de diminuir a majestade de Deus, a ciência pode, na verdade, nos dar um vislumbre da complexidade e da genialidade de sua criação. Entender que o infrassom pode causar temor e reverência não invalida a experiência no Monte Sinai. Pelo contrário, pode nos mostrar a ferramenta física que Deus usou naquele momento. A revelação final é que Deus não está limitado a operar fora das leis naturais. Ele é o autor dessas leis. Ele pode usar ondas sonoras, campos magnéticos ou as complexas redes neurais do nosso cérebro para se comunicar conosco. A ciência nos oferece um olhar sobre o como, enquanto a fé nos oferece o entendimento do quem e do porquê por trás de tudo isso, completando o quadro. Se você ficou fascinado por essa jornada entre a ciência e a espiritualidade e quer continuar explorando os mistérios mais profundos da Bíblia e da fé, este é o lugar certo para você. Investigamos temas que desafiam a mente e fortalecem o espírito, mostrando que o conhecimento pode ser um poderoso caminho para uma fé mais profunda e consciente, unindo a razão e a revelação divina. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe o seu like se este conteúdo abriu sua mente para novas possibilidades e comente abaixo. Você acredita que Deus utiliza as leis da física para se manifestar no mundo? Sua opinião é muito importante para continuarmos essa conversa. Vamos juntos desvendar os segredos do universo e da nossa fé.